Nossa Senhora das Lágrimas e o Exorcismo. Essa é uma mensagem de muita esperança, pois eu acredito que tem muitas pessoas que estão sofrendo na mão do diabo e, infelizmente, queridos, nós gostaríamos que em todas as dioceses tivessem bastante exorcistas, mas essa não é a realidade da nossa igreja. Então eu quero trazer aqui um elemento do céu, de graça para todos nós, explicar para vocês também um pouquinho desse ministério tão bonito e tão cheio da misericórdia que é o exorcismo. Por quê? Porque às vezes, queridos, dentro desse mundo do cinema, ele é retratado de uma maneira muito teatral e acabam muitas pessoas que gostam muito de filme de terror, vão assistir e acabam não tirando nenhuma lição realmente do que é um exorcismo, verdadeiramente dizendo. E por falta de ter exorcistas nas dioceses, eu quero trazer esse elemento da Nossa Senhora das Lágrimas como uma ajuda muito poderosa para isso, tá bom? Então vamos lá. O que é o exorcismo? O exorcismo é um ritual que é realizado pela Santa Igreja Católica para expulsar demônios, tá bom? Então eu peguei até aqui algumas instruções para não falar absolutamente nada de errado sobre essas coisas, tá bom? Então eles expulsam esses espíritos malignos, são esses demônios malditos, de uma pessoa que está possuída, ou que ela está infestada, ou que ela está tendo opressão, vexação, diversos problemas com espíritos malignos, tá bom? E o exorcismo é este sacramental da nossa igreja, que é uma forma de libertar essas pessoas que estão cativas sobre esses poderes do inferno. Meus queridos, acreditem, há muitas pessoas que passam por problemas espirituais, que estão sofrendo muito sobre a chibata de demônios e que poderiam estar melhores se tivesse uma intervenção de um padre exorcista e quisesse levar de fato uma vida de conversão. Essa questão da autoridade e da preparação. O exorcismo na Igreja Católica, ele só pode ser realizado por um sacerdote designado pela autoridade eclesiástica. Então você vê, né, a seriedade desse ministério. E antes de realizar esse exorcismo, o sacerdote passa por um processo de formação e discernimento para quê? Para garantir que está preparado para lidar com essas situações que são muito delicadas e complexas, né? Então, por exemplo, eu mesmo já tive a graça de expor livros da Editora Imaculada num congresso de padres exorcistas. Então eles vieram, os padres da Itália, e eu estava lá como mero católico, mas pude aprender bastante coisas, e eles dão bastante orientação de acordo com a sua experiência e com a sua vivência. Isso daí é muito bonita, e responderam muitas coisas de acordo com a fé católica. Então, ou seja, um sacerdote, ele pode ter o dom de expulsar espíritos malignos, tá? Mas ele só pode ser um exorcista se ele for designado por um bispo, pela autoridade eclesiástica. Dentro dessa questão nós temos o ritual do exorcismo, que envolve uma série de orações e invocações feitas pelo sacerdote, né, que ele vai buscar a intercessão divina para expulsar o espírito maligno. E durante a questão do exorcismo, o sacerdote ele vai utilizar objetos sagrados, água benta, crucifixos, para auxiliar, né, a pessoa nesse processo de libertação. E há muitos casos, queridos, de exorcismo. Quando você escuta pregações do Padre Rufus, né, eu acabei tendo a oportunidade de ir em vários encontros dele na Canção Nova, mas assim, caso de pessoas que receberam trabalho de feitiçaria, vomitarem cabelo, pregos, ou pessoas com doenças e com enfermidades que já tinham passado por diversos médicos e foi resolvido num caso de exorcismo. Um caso que o Padre Rufus contou que me comoveu muito, que uma família que recebeu uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, a gente sempre gosta de estar divulgando muito a questão da imagem do Sagrado Coração de Jesus, né? O casamento dessa mulher ficou uma coisa tenebrosa, as coisas estavam muito difíceis, e quando o padre foi rezar, ele ordenou que o espírito maligno dissesse por onde o demônio tinha entrado. Ele falou que entrou na casa por meio da imagem do Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque ela não tinha sido abençoada por um sacerdote, e a pessoa que deu a imagem tinha inveja daquela família. Isso daí são coisas que a gente nem imagina que tem, mas que são inúmeras pessoas que sofrem e não tem noção nenhuma, né? E o que eu gostaria de dizer para você? Se o diabo pudesse, ele mataria todos os sacerdotes exorcistas. Por quê? Porque justamente o sacerdote exorcista é instituído para afrontar o inferno.
para libertar as pessoas dos demônios. Eu mesmo vivi um período de muita enfermidade na minha vida, teve épocas na minha vida que eu não estava conseguindo me levantar. Uma vez eu fui até um padre exorcista, porque eu não estava conseguindo trabalhar direito. E eu cheguei e o padre foi muito prudente, ele falou: seu diretor espiritual sabe o que você está vendo aqui? Eu falei: não sabe sim, padre. Eu comentei com ele porque eu estava sofrendo demais e incrivelmente no dia seguinte eu já comecei a trabalhar melhor, já estava bem melhor, em virtude da oração que eu recebi do padre exorcista, né? Que jogou água benta, usou algumas orações do ritual. Então eu mesmo posso dizer para você que eu já fui beneficiado e agraciado por esse ministério tão bonito, que eu posso dizer que é um ministério de muita misericórdia dentro da igreja. Mas infelizmente, meus queridos irmãos, vocês podem constatar que não há muitos padres exorcistas. E nesse sentido, aonde que eu gostaria de entrar juntamente com vocês aqui? Como nós estamos nessa semana antecedendo para o dia de Nossa Senhora das Lágrimas, essa aparição de Nossa Senhora das Lágrimas tem um elemento que é o elemento que teve mais visibilidade, que é a questão da coroa das lágrimas de Nossa Senhora. E eu tenho vários relatos aqui mostrando tanto a imagem como a medalha, e esta devoção da Nossa Senhora das Lágrimas, ela tem aspectos exorcísticos, e que muitas vezes uma pessoa que pode não ter a graça de ter um exorcista perto na sua diocese ou está sofrendo problemas espirituais, por favor, recorra a Nossa Senhora. Por isso que aqui no canal, quando nós pedimos para compartilhar esses vídeos, é porque talvez as pessoas não sabem que tem essa disposição, essa graça, né, que pode ser rezada na sua vida, que está tão próxima e não tem noção. Então eu separei algumas páginas aqui do livro, onde a autora, que é a dona Rita, já fez várias lives aqui conosco, falou algumas coisas sobre esta questão, né? Na página 393, ela vai dizer assim: afinal, o demônio tentava acabar com essa devoção às lágrimas de Nossa Senhora. Por quê? Porque ele queria dominar o Brasil. E a jaculatória: ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal, é um exorcismo muito poderoso, tanto que Dom Barreto, o bispo, que por graça de Deus foi o diretor espiritual da Irmã Amália, o fundador do Instituto, decretou 50 dias de indulgência para quem fizesse ou ainda faça esta oração. Então, se você nunca rezou a oração da Coroa das Lágrimas, eu vou deixar aqui no primeiro comentário do YouTube a oração todinha, mas também aqui dentro da nossa editora a gente tem disposição tanto como o livro que fala sobre, ou como a Coroa das Lágrimas, né? Porque você tem a medalha, pode beijar, pode rezar, mas se você não puder comprar, não deixe de fazer essa oração, mesmo que for no dedo, tá bom? Agora, olha esta graça, ela tem um poder exorcístico contra o demônio. Em outra página aqui a gente vai ter alguma fala um pouco semelhante, mas a gente também vai falar um pouquinho sobre a questão das imagens. Olha aqui a fúria do demônio contra esta devoção. As novas imagens de Nossa Senhora das Lágrimas, que foram encomendadas para serem distribuídas nas paróquias em diversos estados brasileiros, elas chegaram ao Instituto das Missionárias e foram colocadas no porão, pois a ordem era de não mais distribuí-las. Então você teve muita perseguição contra esta devoção no início, né? O inimigo da igreja era ardiloso e conseguiu brecar essa devoção. Tanto que as imagens já prontas, encaixotadas e lacradas, elas foram para o porão do convento, e ao abrir as caixas todas, todas as imagens estavam com as mãos quebradas. Ou seja, todas as imagens estavam com as mãos quebradas, relatou a Madre Virac para os seus pais quando ainda morava no Instituto em Campinas. Não havia como somente as mãos se quebrarem. E aí a autora coloca aqui que as artimanhas do inimigo da salvação do homem são grandes. A devoção de Nossa Senhora das Lágrimas, especialmente a jaculatória, ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal, é um verdadeiro exorcismo. E por isso, o inimigo criou barreiras para que não fosse divulgada pelo mundo. E aí vai dizer que também a primeira imagem esculpida em madeira teve seus dedos decepados pelo diabo, pelo Satanás, pelo inimigo. Ou seja, gente, Satanás tem um ódio mortal de Nossa Senhora, mas esta devoção aqui, ela tem algo de especial,
Porque Jesus guardou durante 20 séculos a coroa das lágrimas e ela tem um poder contra as forças do inferno. E é isso daqui que eu quero estar lendo para vocês, esse relato, porque talvez, trazendo isso daqui para vocês, vocês possam ter o desejo de rezar, porque é uma oração curta de uma grande eficácia. Então vai dizer aqui, né, que foi no dia 8 de março, então nós estamos chegando nesse dia maravilhoso que foi do ano de 1930, a Nossa Senhora aparece a sua dileta filha. E ela diz: esta é a coroa das minhas lágrimas, dada por meu filho a este instituto, como uma parte do seu patrimônio, né? É uma coroa que a gente vai estar invocando 7 vezes, como se fala na oração que eu vou estar colocando aqui embaixo para vocês. Então são 7 de 7, tá bom? Suas invocações já foram dadas por meu filho. Ele quis mimosear-me com mais esta invocação, e todas as graças que me forem pedidas por intermédio das minhas lágrimas, meu filho concederá. Esta coroa servirá para a conversão de muitos pecadores, especialmente dos espíritas. Ou seja, mais uma raiva do diabo. Por quê? Porque a grande intenção de Satanás é levar as almas para o inferno. Quando Nossa Senhora mostra o inferno em Fátima, ela diz o quê? Olha o inferno, para onde vão as almas dos pobres pecadores. Então Satanás quer manter uma pessoa no pecado, para que morrendo no pecado ele a leve para o inferno. E para que a coroa das lágrimas serve? Além de livrar-nos de diversos problemas espirituais, para a nossa conversão. Esta coroa servirá para a conversão de muitos pecadores. E a este instituto uma glória lhe será reservada, que é a conversão de milhares desses membros de uma seita tão perniciosa para a árvore florida da igreja militante. Hei de obrigar o demônio a confessar o dano que esta coroa lhe há de causar. Eu fiz um vídeo, que eu vou deixar até aqui embaixo aqui o link, dizendo, porque teve um dia que a irmã Amália escutou o que o diabo falava sobre essas coisas aqui. Então, se você quiser, se você tiver interesse de saber um pouco mais, eu vou colocar aqui para vocês. E ela disse: aparelha-te para esse combate. O demônio tem que revelar ao instituto o que a coroa houver feito a favor da igreja militante, né? Então a gente vê aqui que houve muitos resultados dessa oração, da coroa, da medalha, muitas conversões e muitas pessoas que têm diversos problemas que estão sendo afetadas pelo demônio, que utilizam da coroa. Por exemplo, aqui no nosso instituto, na nossa escola, no Instituto Regina Celli, todos os dias os professores rezam junto com o diretor. Por quê? Porque nós sabemos que esse apostolado incomoda o inferno. É um colégio católico, as nossas crianças estão sendo guardadas contra a ideologia de gênero, contra a impureza, contra ensinos tenebrosos, e todos os dias os professores e o diretor, e a coisa mais linda do mundo é ver as crianças na capela do Santíssimo Sacramento rezando a coroa das lágrimas. Ou seja, é uma graça enorme de Deus poder ter esta questão dos exorcistas. Mas se você não tiver, eu estou te dando uma saída. Se você está enfrentando um problema espiritual, se você está sentindo que o demônio está te incomodando, né, coisas tenebrosas, reze a coroa das lágrimas. Claro que em primeiro lugar a gente tem que pedir uma vida de conversão, mas também Nossa Senhora, como uma boa mãe, sabendo do sofrimento dos seus filhos, veio dar esse presente do céu, que é uma graça de nós obtermos assim verdadeiros milagres do coração de Jesus através do coração de Maria. Então, o que eu peço para você, gente, compartilhe esse vídeo. Algumas pessoas podem estar necessitando demais. E se você deseja conhecer um pouco mais sobre essa devoção maravilhosa, nós temos aqui a biografia mais completa, que fala da irmã Amália, que foi a freira mística, virtuosa, usada por Nossa Senhora para trazer todas essas graças. Se você está aí do outro lado e reza a coroa das lágrimas já, saiba, agradeça a irmã Amália. Até se vocês puderem, escreva aqui nos comentários: obrigado, irmã Amália, porque todas essas graças também é pela vida dela, pela correspondência dela, pela fidelidade dela. E esta obra aqui, queridos, eu vou deixar até o link para você, é uma obra muito bem escrita, muito bem documentada, são 534 páginas, que você vai saber coisas assim maravilhosas sobre essa devoção. E a gente também vai deixar o link aqui da Coroa das Lágrimas, né, se você quiser. Eu tinha pego uma outra obra que chama Regras para o Discernimento dos Espíritos, Estratégia para o Combate Espiritual, né? Se você tem um desejo de aprender e dar um pouco mais com essas questões,
a gente aqui da Editora Imaculada procura trazer obras para edificar a sua vida espiritual e realizar o bem por meio dessas publicações. Então, eu digo junto com vocês, ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal, e que as lágrimas de Nossa Senhora derrube o império infernal na sua vida para a glória de Deus. Amém e salve Maria.